a paz do nosso Senhor. Nós celebramos esse culto em nome do Deus Criador, em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e em nome do Espírito Santo que nos encoraja e anima a crer nas promessas de Deus. Que nós possamos estar reunidos nesse domingo, nesse terceiro domingo da pós-Epifania, tendo as palavras de Jesus em vista de Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Em Deus nós encontramos forças para seguirmos em frente, mesmo quando as coisas parecem difíceis, quando parece que estamos sozinhos, quando parece que tudo vai mal. A palavra redentora nos anima, nos motiva e nos tira o medo. Vamos adorar o Senhor com o cântico do prelúdio e depois nós oramos. Este hino fala sobre mais perto quero estar, meu Deus, de ti, que você conhece já, conhece bem essa letra, e ele está, para mim, conectado com a letra daquele hino vigiar e orar, que fala que é bem de manhã, quando o sol ainda, embora no céu sereno parece um dia calmo, que está anunciando, né? Mas a gente está vigiando, parece que está tudo calmo de manhã. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais a voz de Deus de amor, né? Mas no meio de tantos sons, de tantas buzinas, de tanto barulho, a gente ainda quer estar perto de Deus, quer estar orando. E também de tarde, depois que passou, trabalhando e tal. Esse hino parece que fala de um dia, mas eu não estou pensando num dia, eu estou pensando numa era, num século, anos que passam. Eu estava pensando na quantidade de hinos que eu conheço. Eu conheço muitos hinos, porque não havia os sons da terra. Quando eu era pequeno, quando eu era menino, morava num sítio ou morava numa cidade pequena, eu não tinha muita atividade a não ser de estar com os pais na igreja ou na escola dominical. Então eu aprendi muitos hinos. A Maria José aprendeu muitos. Nós vivemos num período em que os sons da terra não abafavam a voz do Deus de amor. Então nós temos dentro do nosso coração muitos hinos, muitas poesias gravadas no nosso coração. E esse meio-dia chegou nessa época de hoje, para todas as pessoas. Esse meio-dia chegou. Nós temos muitos sons da terra, né? Eu fui visitar um amigo do trabalho, nós conversamos bastante, né? E nós vimos quantas coisas legais que a gente fez. Na volta, eu falei, puxa, eu visitei um amigo que fazia tanto tempo, né? Que eu não via, 27 anos eu acho. Na volta, eu lembrei de um amigo mais importante do que meu amigo. Ele é importante para mim, esse meu amigo. Ele foi decisivo em muita parte importante da minha vida profissional, da minha vida pessoal, da minha vida familiar. Mas, passando naquela ponte onde meu carro capotou em 95, no Natal de 95, capotei meu carro, e eu pedi para Deus naquele momento que o carro estava virando, não parava de virar o carro.
Eu pedia para Deus que eu não queria perder nem um dedinho sequer. E nesse tempo todo eu fui lá e bati num viaduto, num viaduto ainda em construção do lado, um paredão de concreto, e eu bati lá e não aconteceu nada. Eu fiquei com o carro pendurado lá entre um buraco, entre um barranco e um buraco para cair. Então eu parei na volta lá, falei, Deus é meu amigo, Cristo é meu amigo, esse é meu amigo, aqui vale a pena eu construir um altar, aqui vale a pena eu descer, entrar na grama com uma moto lá, as pessoas vão ficar olhando, o que esse louco está fazendo aí? Eu estou conversando com aquele que me salvou, estou conversando com o meu amigo, Cristo, ele é meu melhor amigo, esse que eu quero estar perto dele. Então esse é o hino, né, que fala, mais perto do que tentem abafar a voz de Deus na nossa vida atual, celular, Facebook, rede social, política, tanta coisa. Não esqueça, mais perto, vigia e ora, esteja sempre com Deus, mais perto quer estar, principalmente agora. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa hora pelo teu imenso amor e benignidade, Senhor. Obrigada por esse dia que o Senhor nos fizeste. Louvado seja o seu santo nome, porque é Deus Salvador, que nos redimiste, Pai, na cruz, para termos comunhão contigo, não apenas na vida vindoura, mas desde já. Por isso nós prestamos culto a Ti nessa hora, rendemos louvores a Ti, porque é santo, é soberano, é justo, é onipresente, onisciente, Deus benigno, Pai, conosco. Nós te rendemos graças nessa manhã. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Sempre cada um que está participando desse culto, com aqueles que nos acompanham também online, que o Senhor abençoe e direcione cada um de nós para a honra e glória do seu santo e bendito nome. Amém. Vamos ler juntos o Salmo 19? Salmo tão bonito também, que fala da ação de Deus, tanto na natureza quanto através da sua palavra. Vamos ler ele todos juntos. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu.
dificuldades, ter um momento com Deus. Senhor Deus, Pai Santo, justo e verdadeiro, nós colocamos-nos diante de Ti nessa hora e confessamos humildemente, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas limitações, as nossas imperfeições e tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti, Senhor, que por um motivo ou outro te deixam tristes, que não falam sobre Ti, Pai. Aqueles pensamentos, as nossas formas de falar, os nossos relacionamentos, nós sabemos que há grande recompensa em guardar os Teus mandamentos, mas é bem verdade, Senhor, que muitas vezes nós não fazemos. Por isso clamamos como salmistas, Senhor, guarda-nos da soberba, que ela não nos domine, que nós possamos sempre nos reconhecer como pecadores diante da Tua santidade, diante da Tua grandeza. Somente assim nós poderemos realmente ficar livres de grandes transgressões. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar-se em Deus do nosso coração realmente sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. O Senhor é a nossa salvação, o nosso Redentor, e em Ti nós depositamos a nossa confiança nessa hora, em Cristo Jesus. Amém. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nesse nome que a gente se alegra e que a gente recebe o perdão nessa hora. E é nesse nome também que nós nos alegramos e que nós louvamos a Deus com cânticos de louvor. Então vamos louvar e vamos bendizer ao Senhor nessa hora? Conjunto de hinos que nós reservamos para esse momento de louvor, de adoração de Deus, fala da visita que nós queremos do Espírito Santo de Deus no nosso coração.
aquele momento da igreja primitiva e é o que nós estamos vivendo aqui hoje. Queremos ficar juntos, aguardando o Espírito Santo de Deus soprando no nosso coração, visitando a nossa vida. Por isso permanecemos juntos. E juntos, o Santo Espírito desce, ele vem e aquece o nosso coração, nos ajuda a discernir, nos ajuda a caminhar. No Pentecoste, o Espírito encheu a igreja de poder, e o testemunho de cristãos fiéis fez pecadores renascer. Os crentes foram sem qualquer temor
Havia anjos, havia seres que voavam com asas, cobriam os pés, cobriam os rostos, o rosto, e com duas voavam. E Isaías teve o chamamento dele ali: Santo, Santo, Santo. Isso é o que acontece. Estamos aqui na terra, estamos aqui nessa igreja, estamos aqui nesse local, mas acima de nós há um louvor de anjos gritando: Santo, Santo, Santo. É aquele que é digno de abrir o livro. Aquele é o único que é digno de abrir o livro. Digno é o Cordeiro de Deus de abrir o livro. O livro onde está escrito o meu nome, está escrito o nome de cada um lá naquele livro, assinado com sangue lá na cruz do Calvário. Deixou-nos a sua marca, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vem, Espírito Santo de Deus, enche o nosso coração, enche a nossa igreja, enche a nossa cidade, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas no nome daquele que morreu por nós, que é
méritos. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Enquanto você abre a sua Bíblia em Provérbios 26, gostaria de lembrar os irmãos que nos acompanham, que você que não pôde participar conosco hoje, alguns irmãos ainda estão terminando, saindo aí da quarentena, alguns irmãos que não positivaram, mas tiveram pessoas positivas na família, outros irmãos que positivaram no Covid e estão saindo da quarentena. Lembrar os irmãos de orarem. Então nós precisamos orar, e especialmente pela nossa cidade. São Carlos atingiu na última sexta-feira índices preocupantes, 110% de ocupação de leito de UTI para a Covid. Então a gente está ocupando leito que não seria, né, de Covid, então precisamos orar. Estamos enfrentando um momento ímpar, diferente dos anteriores, mas que demandam a nossa atenção, a nossa oração, o nosso cuidado. Estamos aqui nos encontros presenciais, mantendo os protocolos e seguindo todas as normas da cidade de São Carlos. Então, você que não vem porque ainda tem receio, a gente entende e respeita, né? Os irmãos que querem vir, também que a gente tem uma distância boa, né? Eu estou falando sem máscara, mas uma distância mais de 2 metros dos irmãos, então você pode ter certeza que você estará seguro conosco aqui no tempo de culto, né? Então, a nossa mensagem de hoje, nós temos falado ao longo desse mês de janeiro sobre o ano novo, novo de novo, e nós estamos construindo aí algumas ideias em cima de uma frase, né? E aí eu vou repetir essa frase novamente. A gente falou que a Pantone, que é uma das grandes empresas de coloração do mundo, todo ano ela lança a cor do ano, que vai ser tendência na moda, na indústria de decoração, em vários sentidos. E esse ano a cor escolhida foi uma cor criada, né? Diferente dos outros anos, que tinha uma tendência e escolheu uma cor. Esse ano a Pantone criou uma cor que é chamada de Very Berry. E aí eu queria sempre trazer à memória, né, o que a diretora executiva da Pantone então falou a respeito dessa cor. Ela fala que a seleção de Very Berry traz a nova perspectiva e visão da já confiável e amada família da cor azul, abrangendo as qualidades dos azuis e ao mesmo tempo do tom vermelho e violeta. Very Berry mostra uma presença marcante, alegre e dinâmica que incentiva a criatividade corajosa e as expressões imaginativas. Very Berry vai ajudar a abrir-nos para uma nova visão enquanto reescrevemos nossas vidas. Como a gente tem falado, né? Quantas expectativas, é o que a gente tem visto, né? E a gente tem almejado diante dessa realidade do mundo, de um mundo pandêmico, né? A gente gostaria de falar aqui do mundo pós-pandemia, mas ainda a gente está vendo que é um pouco cedo, né? Na hora que a gente acha que vai acabar, parece que aparece uma variante nova, alguma coisa aí. E se não é pandemia de Covid, é surto de gripe, então a gente começa a ficar meio preocupado. Mas o fato é que em Cristo nós não precisamos nos preocupar. Em Cristo Jesus nós baseamos a nossa esperança, e nós sabemos que a nossa esperança é baseada na vida e no cotidiano de exercer a nossa fé. E de fato que em Cristo Jesus nós já somos novas criaturas, e como novas criaturas nós somos pessoas marcantes. Nós falamos sobre a marca da generosidade, nós falamos sobre alegria, e hoje nós vamos falar sobre criatividade e imaginação. Como é que nós, como cristãos, podemos fazer isso? E não só fazer, mas é um dever da mente cristã ser imaginativa, ser criativa. Mas a gente sabe que nem todo o uso da imaginação é um uso cristão, né? Alguns são exatamente o oposto. E a imaginação também não é o único dever da mente cristã, nós sabemos disso.
disso, né? A mente também está encarregada de funções, de outras funções, como observação, como análise, como organização. Nós lemos aqui no Salmo 19, observação do salmista, de como a palavra de Deus é expressa de um dia após o outro, como ele observa isso acontecer na natureza, e depois como isso acontece na palavra de Deus, na Bíblia. Então, essa forma narrativa é uma forma de análise, faz parte da nossa mente criativa também isso. A imaginação acontece quando a mente vai além da observação. A análise e a organização do que está lá. Então, o que a gente imagina e não é visto, mas pode estar lá também. Que é o que acontece, por exemplo, com a ciência. Né? Quando você tem um vírus novo, você parte do pressuposto de alguns conhecimentos prévios e aí você vai analisar se aquilo que você acha realmente é. E você vai fazer testes, por exemplo, né? Isso vale para várias coisas na nossa vida. E a imaginação também acontece quando a mente imagina uma nova maneira de retratar o que já está lá. Algo que a gente tem, que a gente vê. E esse é o caso, por exemplo, da escrita criativa. Eu vejo algo e aí eu expresso isso através da escrita, da música, da arte. Está ali, eu vejo e eu expresso. E como eu falei, né, a imaginação que é incrivelmente criativa, só que ainda é enganosa e até mesmo patológica. E o livro de Provérbios retrata criativamente esse tipo de criatividade enganosa, que é o que o nosso texto traz. O primeiro texto que a gente vai ler dois textos hoje, tá? É Provérbios 26, do 13 ao 16. Eu vou ler na versão da nossa Bíblia e depois vou ler uma outra versão também um pouquinho mais fácil, que vai ajudar a gente a esclarecer melhor. Diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de elevar a boca. Mais sábio é preguiçoso aos seus olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Uma outra tradução diz assim: o preguiçoso diz, há um leão no caminho. Tenho certeza de que há um leão lá fora. Como a porta gira nas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na cama. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. O preguiçoso se considera mais esperto que 7 conselheiros sábios. A imaginação desse preguiçoso está em andamento pleno no versículo 13. Há um leão no caminho. Certeza que tem um leão lá fora. Ele inventa na sua própria cabeça, né, de forma assim maravilhosa e imaginativa, uma situação inexistente para justificar a sua preguiça e para não se levantar e trabalhar. Tem um leão nas ruas, eu vou ser morto por esse leão, né? Então a sua imaginação, ela entra em ação e ela cria uma situação na qual ele não pode sair. Isso é enganoso, ele está usando a sua imaginação para mentir. Mas pode ser pior que isso. Ele pode até acreditar na sua própria imaginação. Os 2 provérbios do meio aí enfatizam a profundeza da preguiça desse homem, porque ele fica na cama. E a maior extensão do seu processo, assim, em direção ao objetivo produtivo, é como uma porta nas dobradiças, ou seja, se move, mas sem progresso. Quando ele consegue chegar na mesa do café da manhã, ele é tão preguiçoso que ele coloca a mão no seu prato, mas ele não pode tirar. E esse homem está a caminho da fome. Ele não vai agir, porque ele não pode comer. O preguiçoso mete a mão no prato e ele não quer ter o trabalho de levar na boca. O ponto aqui é que a indolência leva à autodestruição. Mas então vem o mais impressionante se a gente olhar para esse texto. Esse homem acha que ele é brilhante. Ele acha que ele, né, é o máximo. Ele está mais impressionado com a perspicácia dos seus poderes imaginativos,
a um leão nas ruas do que com a verdadeira sabedoria de 7 sábios. Olha que situação. Em outras palavras, os seus poderes de imaginação alcançaram níveis tão elevados de criatividade e inteligência a serviço da sua preguiça, que ele perdeu o contato com a realidade. E ele está vivendo na sua própria gaiola de criatividade magistralmente trabalhada. Ele acredita naquilo que ele está falando, piamente. E é por isso que eu disse que a imaginação pode ser patológica. Infelizmente, nós temos visto muito isso hoje em dia nas várias teorias da conspiração, de histórias que realmente, assim, as pessoas inventam e elas acreditam naquilo. E isso não é dever cristão, mas é uma disserção cristã. E o pecado sequestrou a imaginação e tornou essa imaginação uma serva da autoilusão. E aí eu queria passar nesse momento, vamos passar desse uso destrutivo, que a gente conhece bem, né? Até os dias de hoje a gente sabe que tem preguiçosos e na cabeça deles tem leões nas ruas e enfim. Para o dever cristão da imaginação de forma saudável. E eu digo que a imaginação do dever cristão por 2 razões. Uma é que você não pode aplicar a regra de ouro de Jesus sem imaginação. Mateus 7,12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Em outra tradução, em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhe façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei dos profetas. Para que a gente faça o que Jesus quer, a gente precisa de imaginação. A gente deve se imaginar no lugar do outro. Imaginar o que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Amor compassivo, simpático, prestativo, depende muito da imaginação de quem ama. A outra razão pela qual eu digo que a imaginação é um dever cristão é que quando uma pessoa fala, ou escreve, ou canta, ou pinta, algo que seja realmente verdadeiro e de tirar o fôlego, ela precisa fazer para a honra e glória do Senhor. A supremacia de Deus na vida da mente humana, ela é honrada quando nós organizamos claramente e comunicamos com alegria tudo aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos faz. Então, outra forma então, de usar a imaginação para louvar a Deus, sem ser entediante ou de forma aborrecida, é fazer pelo que Ele é, pelo que Deus é. E Ele não é chato, Ele não é entediante, porque a gente pode usar isso também fazendo e falando que está fazendo para Deus, e isso na verdade ser pecado, porque a gente usa Deus como uma bengala e não faz para Deus. O mundo de Deus, todo ele soa com maravilhas. Foi o que a gente viu no Salmo 19, mais uma vez trazendo à memória esse salmo. Ele soa maravilhoso. E a imaginação, ela evoca novas palavras, novas imagens, novas analogias, novas metáforas, novas ilustrações, novas conexões para contar a verdade antiga e gloriosa do Evangelho, da história que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para salvar. Então, a imaginação é a faculdade da mente que Deus nos deu para tornar bela a comunicação da sua beleza. Então, ser criativo, ser imaginativo, não é pecado. A questão é que a gente faz com essa imaginação e com essa criatividade. Se a gente usa como preguiçoso de provérbios, ou se a gente usa para colocar em ação a regra de Jesus. A imaginação, ela pode ser um trabalho difícil. É, se não o mais difícil da mente humana, porque é difícil. Nem todos nós nos reconhecemos imaginativos, criativos. Às vezes a gente pensa, eu não tenho essa capacidade. Isso é muito divino. Mas o fato é que imaginar e criar é o mais próximo que a gente chega da criação a partir do nada, como Deus assim o fez. E quando nós tentamos expressar a bela e verdadeira história da salvação,
de que estávamos longe de Deus por causa dos nossos delitos e pecados, e de que Ele amorosamente nos perdoou e nos abraçou em Jesus Cristo, nós devemos pensar em um padrão de palavras, talvez um poema, por que não? Igual as músicas que nós cantamos, né, são poemas com melodia. A gente às vezes não se dá conta disso. Alguém imaginou, alguém criou essas canções, né? Há muito tempo atrás, que chegaram até nós, como a Horácio falou no início, né? Eu aprendi tantos hinos. Olha que maravilha, né? Quantas pessoas Deus não usou para criar, para imaginar, né, belas canções. Então a imaginação, ela deve se esforçar para ver na mente quando ainda não está lá. E a gente precisa criar combinações de palavras, músicas, formas visuais que nunca existiram antes para comunicar a história da salvação. Tem aquelas que a gente conhece, mas existem pessoas que a gente ainda precisa alcançar, que vão precisar de novas histórias, de novas canções. E por isso você vê que Deus é tão maravilhoso que nunca deixa de aparecer música nova, né? E tem música que a gente fala, que letra linda! Você, como eu conheci essa canção? E a gente vê que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e porque Ele é infinitamente digno de novas expressões verbais, musicais e visuais, assim nós o fazemos. E assim, né, eu penso que a gente possa fazer uma nova canção para cantar, ou uma nova história para contar, é uma faculdade, ou uma igreja, ou uma família, ou uma pessoa comprometida com a supremacia de Deus na vida da mente. Na vida da mente é isso mesmo, cultivará muita imaginação fértil, e algumas grandes, e às vezes a gente quer podar, né? A gente tem que moldar e não podar, né? Às vezes existe uma grande diferença quando a gente pensa nisso, né? Se a gente pegar uma poda, por exemplo, de uma árvore drástica, você pode matar aquela árvore, mas se você souber os galhos que cortar, ela vai ficar bonita. Lá no bairro onde eu moro, o pessoal tem mania de pegar os oitis e deixar eles redondinhos. Eu acho tão bonitinho. Ontem eu passei, tinha um jardineiro lá fazendo a poda, mas a poda de um jeito responsável, do jeito certo. E a mente humana funciona dessa forma também, né? A criança, o adolescente, o adulto que imagina, que cria, a gente precisa deixar, mas a gente tem um limite que a gente vai fazer isso para quê? Para que isso seja saudável, para que isso não seja patológico, porque a gente sabe que tem muita gente criativa e inteligente que usa aquilo que sabe para o mal, para o crime, para se dar bem de alguma forma na vida. Mas o fato é que, como o mundo precisa de mentes cheias de Deus, para que possam cantar grandes coisas de Deus, cantar as grandes coisas, contar várias histórias, tocar as grandes coisas que nunca foram ditas, cantadas ou tocadas ou faladas. Ainda precisamos. E a imaginação, ela é contagiante. Ela contagia a gente. Quando você está perto de alguém que usa ou usou a sua criatividade, você tende a pegá-lo. É maravilhoso isso. Então, eu sugiro que você saia com algumas pessoas contagiantes, que transbordem isso de forma imaginativa, que louvem a Deus nas palavras, nas ações, que cantem, sobre Deus. Isso vale para pessoas vivas, de carne e osso, mas também vale, aqui vou abrir uma aspas, para pessoas mortas. Oi, como é que é? Pessoas que através da literatura, da música, de filmes, de teatro, por exemplo, deixaram na sua arte impressas coisas sobre Deus. Quando nós pegamos o nosso cenário, que é antigo, essas pessoas já morreram, mas a sua arte está aqui expressa para que a gente possa louvar a Deus. Então, quando eu digo pessoas mortas, é nesse sentido, tá? Porque às vezes o pessoal pode entender a gente mal. Ou seja, eu pegar livro, assistir filme, eu cantar canções de pessoas que comporam pensando em Deus. E um exemplo disso que a gente tem muito forte é C.S. Lewis. E ele se converteu mais pela via da imaginação do que pela razão.
dizia que enquanto a razão se concentrava na verdade das coisas, a imaginação se encarrega do sentido. Então, uma coisa não vive sem a outra, né? E eu acrescentaria a emoção, como o ombro que une essas duas asas da compreensão humana. Sem imaginação, as coisas, e no fim a própria vida, perdem o sentido. Não é para que menos que o professor sábio não fique socando conhecimento racional à força na cabeça dos seus alunos, mas o veste de histórias, anedotas, provérbios, contos de fadas. C.S. Lewis se apaixonou, porque quando ele fez amizade com Tolkien, seu grande amigo que apresentou para ele o Evangelho, ele via nas histórias e ele percebia algo além daquelas histórias, né? Particularmente, eu sou muito fã do Tolkien, das histórias que ele conta, e atrás das histórias tem muita teologia. E quando C.S. Lewis se converte, ele fica maravilhado com aquilo. E aí ele vai contar as histórias dele sobre Deus, quem era Deus. E acredite, a Bíblia pode ser o livro de prosa mais imaginativo do mundo. Não porque ele cria uma realidade que não existe. Não é essa situação, mas porque ela coloca essa realidade em tantas expressões surpreendentes para contar a história da redenção humana. E convenhamos, são autores e autoras inspirados por Deus que já morreram, mas que trazem a verdade de Deus para nós. Então, vendo as parábolas de Jesus, por exemplo, os evangelistas, as ousadas conexões bíblicas do autor de Hebreus, por exemplo, a linguagem figurada dos salmos, que parece como nós, abrindo o coração, falando para Deus. Assim sendo, a gente não precisa ter medo e nem receio de imaginar, de ser criativo. Com o tempo, a gente vai aprendendo os limites entre a imaginação e a fantasia. A gente vai fazendo essas podas saudáveis, né? A gente vai se dando conta do que é saudável e do que não é saudável. E para isso é importante a vida em comunidade, né? Porque na hora que eu falo uma besteira, o Joraci vai chegar e dizer esse negócio assim. A hora que a Mazé fala uma coisa, eu vou dizer, não é bem assim, onde um fala uma coisa e o outro fala outra, e a gente segue o quê? A gente segue contendo a Bíblia como regra de fé e prática, e a gente olha para a história da igreja, para a história da comunidade, e a gente sabe o quê? Onde há parar. Então a imaginação ela vai ter um limite, sim. Então, com o tempo, a gente vai tornar capaz de evitar perder o pé da Bíblia. A gente vai ser como quando na praia uma onda vem e bate na gente assim de forma perigosa, parece que a gente vai perder o pé de apoio. Com o tempo a gente aprende que a gente precisa apoiar a nossa imaginação, a nossa criatividade na palavra de Deus. E hoje a gente já pode criar metáforas, parábolas e até mesmo fábulas, sem que necessariamente a gente comprometa a nossa biblicidade. A gente percebe que muitos pregadores consagrados fazem isso, ao explicar e aplicar textos bíblicos aos dias de hoje. Analogias, que são uma forma de imaginação. Eu lembro que alguns domingos atrás, eu falei aqui sobre a história do pescador que tinha ficado subindo quase 30 horas no mar, não sei se vocês lembram, e que ele se agarrou na esperança de que as pessoas estavam procurando por ele. Antes de ontem eu estava abrindo lá o Instagram, não lembro se era BBC ou CNN, falando de um cara lá em Tonga, que ficou 27 horas no mar. Eu falei, gente, eu usei uma alegoria, ou seja, uma história que, assim, hipotética, né, da gente, e aí depois você vê aquela história, parece que se tornar real, você fala assim, que coisa louca. Então, às vezes, a nossa imaginação, ela é importante, ela é necessária, para quê? Para fixar na nossa mente, no nosso coração, conceitos da palavra de Deus. No caso, eu usei uma alegoria para falar de esperança, e quantos pastores muito melhores, que pregam muito mais que eu aí, que usam imagens imaginativas, linguísticas, né, para fazer com que isso aconteça naqueles que estão ouvindo. Então, a realidade que a gente tem, ela pode, deve ser mais bonita, porque Deus nos dá essa capacidade
de imaginar, de criar para a honra e glória dele. E a gente precisa experimentar isso, né? Às vezes sentar, compor. Às vezes a gente acha que poesia é coisa de gente que não tem o que fazer, mas a gente precisa sentar às vezes e olhar para uma flor e ver a beleza de Deus, e talvez escrever, ou nem escrever, mas falar e louvar a Deus através de um verso. Por que não? Existem várias possibilidades de imaginação e criatividade. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar que a imaginação também é como um músculo. E ela fica mais forte quando você flexiona. E você deve flexioná-la. Ela não se coloca em ação naturalmente, mas ela guarda vontade. E eu encorajo cada um de você, você que participa conosco também online, a usar esse músculo da sua mente. Faça esforços conscientes para expressar a verdade preciosa do Evangelho de maneira notável, de maneira útil. Como você tem usado a sua criatividade, o seu tempo. Pense em uma nova maneira de dizer uma verdade antiga, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo nos ama. Deus é digno. Cantar ao Senhor um cântico novo, diz o Salmo. E de onde vem esse cântico novo? Da mente e do coração imaginativo e criativo que Deus nos deu. Um quadro, um poema, uma figura de linguagem. Enfim, vamos fugir juntos do pecado de pessoas chatas. De pessoas que não expressam no seu caminhar, na sua vida, o Deus que elas dizem que adoram. Mas que a gente possa em tudo louvar e dizer ao Senhor. Como diz Franz Schaeffer, o cristão é alguém cuja imaginação deve voar além das estrelas. Aprenda a voar. Seja criativo para a honra e glória de Deus Pai. E não seja apenas uma cor que estimule a nossa criatividade, mas que seja Cristo Jesus. Nós já somos novas criaturas em Cristo Jesus. Que a gente possa cantar sempre um cântico novo, pintar um quadro novo, escrever um verso novo, enfim, o que você é mais fácil para você. Vamos pensar, quem sabe, costurar algo novo pensando em Deus. A gente fazer um bolo para a honra e glória do Senhor. Existem inúmeras formas que a gente às vezes limita a criatividade, porque para a gente que está aqui é mais fácil falar da música, que é algo que flui, que a gente ouve, está sempre aqui, falar da literatura, falar da palavra de Deus, de vários autores, de várias pessoas que escreveram. Mas nós também, dentro da nossa realidade, podemos e devemos ser pessoas imaginativas e criativas. E às vezes a gente vai fazer teste, às vezes a receita vai dar errado, às vezes a melodia não vai fechar. Mas Deus sonda e conhece o nosso coração. Que a gente não seja como o preguiçoso de Provérbios, que usa a imaginação para benefício próprio, achando que está fazendo alguma coisa útil e não está. Mas que a gente possa, assim como Jesus nos orienta, a fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós, a gente precisa de imaginação. O que o outro, que a gente gostaria que fizesse para nós, envolve imaginação, envolve criatividade. E que Deus assim nos ajude e nos ilumine em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, nós vamos cantar nessa hora e nesse momento de ofertório, apresentar o nosso coração e a nossa mente para Deus. Pela palavra de Deus, pela liturgia, pelos cânticos, pelas orações, pela amizade que nos une. Nós somos os representantes de Cristo aqui na terra. Eu e você, eu e você que nos acompanha.
Esse é o nosso tempo de ser parte da história, de ousar, de ir adiante, de sair e proclamar. Que nós possamos fazer isso, Senhor, de forma criativa, de forma imaginativa. Abençoa-nos, ó Deus, para que nós possamos, através daquilo que nós lemos, através do que nós assistimos, através, ó Deus, daquilo que nós gostamos de fazer como hobby, que a gente possa, Deus, ser criativo e imaginativo para proclamar a Tua redenção, o Teu amor em Cristo Jesus, Senhor Deus. Missão é ação, e nós queremos realmente estar em ação. Usa-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, nessa missão, ó Deus, de proclamar o Teu reino. Que o Senhor seja conosco, nós assim pedimos. Nós pedimos que o Senhor nos guarde de todo o mal. Abençoa, Senhor, cada membro da igreja aqui em São Carlos, Senhor. Cada um que não pôde estar aqui hoje, Senhor. Daqueles, ó Pai, que aqui estão. Fortalece a nossa vida, o nosso coração. Nós também pedimos, ó Pai, pela cidade de São Carlos, Senhor. Ser misericordioso conosco. Dá-nos sabedoria, entendimento para que proclamarmos, ó Deus, a Tua palavra com criatividade, com sabedoria. Porque o Senhor é Deus de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, Senhor. Abençoa nossa cidade, nós pedimos pelo fim da pandemia, Senhor. Clamamos, ó Pai, para que haja leito, para que as pessoas não caiam doentes e para que em breve nós possamos, ó Deus, voltar a ter comunhão plena uns com os outros. Pai querido, nós também pedimos nessa hora pelos nossos idosos, te pedimos pela Dona Heloína, pelo seu Pedro. Fortalece a saúde deles, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Seja também sobre cada pedido de oração enviado a nós na última quinta-feira, no culto de oração. Fortalece cada família e cada necessidade aqui apresentada, Pai. O mais que nós não podemos verbalizar, mas que o Senhor sonda e conhece o nosso coração, nós entregamos a Ti através da oração que o Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor